Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula. Conforme eu constei ali no nosso chat, né, pelo tempo aí que nós ficamos entre trabalhos e avaliações, já estava aqui com saudades de todos vocês. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, terminando aí o conteúdo da última aula e dando início a um novo conteúdo, já postado e já disponibilizado para vocês lá no Moodle. Confirmem para mim, por gentileza, se vocês estão me vendo bem, estão vendo a tela compartilhada, estão me ouvindo? Maravilha, pessoal. Já vi aqui no chat. Muito obrigado pela manifestação de todos vocês. Muito obrigado aqui por esse feedback. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Falávamos na última aula, né, sobre os terrenos da Marinha, terrenos e terras marginais e várzea, terrenos da Marinha e seus acréscimos. E aqui nós temos, então, né, um esboço daquilo que corresponde ao que nós estamos, então, observando. Ou seja, né, nós temos aqui um gráfico onde vai demonstrar a diferença desses terrenos. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui um terreno de 33 metros quadrados, que é o terreno de Marinha, né? E aí ele vai demonstrar para nós todo esse plano inclinado da praia, a linha do pré-mar médio, a linha limite dos terrenos da Marinha, né? E nessa planta do terreno da Marinha é onde nós temos então também essa observação, ou seja, né, o terreno que ele vai ali antes da linha da área do fluxo e do refluxo entre as marés baixa e máxima e mínima. Então, ou seja, nós temos aqui uma distinção bastante interessante desses terrenos. Importante citar também aqui a súmula 496 do STJ, que consolidou então esse entendimento de que os registros de propriedade de imóveis particulares situados nos terrenos de Marinha não são oponíveis à União, segundo a jurisprudência. Então, ou seja, a União pode se opor a qualquer título de propriedade ou de posse de terrenos que estejam dentro dessa faixa da área da Marinha. Nós temos uma outra informação aqui mais adiante, uma outra imagem que vai ficar muito mais fácil nós observarmos, né? Então, olha só, o que nós temos que compreender dos terrenos da Marinha, né, são aqueles terrenos de interesse nacional, né, aqueles terrenos que não podem ser comercializados, no máximo eles podem ser cedidos, são as costas marítimas, as margens de rios e lagos, né? Já vimos também que quanto em ilhas, sendo medidos horizontalmente em profundidade de 36 metros e medindo horizontalmente para a parte de terra a posição da linha pré-amar de 1831. Então, ou seja, né, nós temos essa distinção, nós temos esse terreno que na verdade não é de ninguém. Algumas pessoas têm a concessão, né, do uso desses terrenos. Até alguns têm títulos de propriedade, mas, como dito aí a súmula 496, não são oponíveis contra a União. Bom, nós temos ainda uma outra regulamentação que tratou deste tema, que é a Lei 13.240 de 2015, né, que regulamenta a forma como deverão ser demarcados os terrenos de marinha, os requisitos e trâmites para a concessão de aforamento e a forma de pagamento das taxas de ocupação. Então, na verdade, a pessoa pode até ocupar, tem que pagar por isso, mas lembrando que ela não tem a propriedade ou a exclusividade sobre esses terrenos. É a mesma coisa de falar uma praia privada, né? Não existe praia privada. Existem praias que algumas pessoas têm concessão, né? Mas pode também ali ser de interesse público. Com essa nova legislação, então, a União somente poderá cobrar taxas de ocupação a partir da efetivação da inscrição ou do pedido do interessado, né? Onde? Na Secretaria do Patrimônio da União, na SPU. Então, ali é onde haverá essa informação quanto ao interesse de ocupação dessas áreas. Por esse fato ainda, nós vamos aqui observar, né, as leis anteriores que já tratavam desse tema, inclusive aquelas que já demarcavam ali
essas áreas de marinha. Então, sobre todos esses aspectos, né, nós temos ali um marco importante a ser observado, que é a linha do pré-amar. O que é a linha do pré-amar? É a linha que antecipa ali a maré alta. Então, nós temos que medir sempre, logicamente, observando tanto a maré alta quanto a maré baixa para poder se definir essas linhas, essas áreas, essas terras que são de interesse da Marinha, pessoal. Nós já vamos passar para um outro tema daqui a pouco, é só finalizar esse tópico que ficou faltando aí da aula passada. Então, nós vamos observando. Olha como fica bastante mais simples essa observação aí dos terrenos marginais, né? Então, nós temos aí na linha amarela, olha só, os terrenos marginais. Na linha verde mais escura, nós temos os terrenos alodiais. E na linha aqui mais próxima, né, da linha vermelha, nós temos os terrenos acrescidos ou terrenos marginais. Então, com base nessas informações, com base na imagem, então, essa observação quanto do nosso estudo. Bom, então, além desse dessa disposição, nós também várias áreas de. Para mim não apareceu nada, para mim está ótimo. Vocês continuam me ouvindo, ou vendo a apresentação? Para verificar. Pessoal, confirmando agora, vocês me ouvem bem? Melhorou? Agora sim, beleza. Então, pessoal, vamos então voltar aqui às explicações desse slide, tá bom? Então vamos lá. Eu troquei de sinal de internet aqui, agora parece que vai. Vamos lá. Então, olha só. O que é que esse slide diz para nós? Né? Vocês falaram que no slide anterior estava tranquilo. O que é que esse slide diz para nós aqui? Ele vem trazer para nós, de uma forma visual, essa separação, né, do limite da maré baixa, do limite da maré alta, os terrenos marginais, vocês vão observando pelas cores, os terrenos alodiais, né, está aqui um pouquinho mais adentrado aqui, e os acrescidos terrenos marginais. Então, nós vamos observando, nós vamos vendo aqui visualmente esses terrenos da Marinha, né? E lembrando aqui também que nós temos que ressaltar aquilo que diz a súmula 479 do STF, que diz que
margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de apropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. Então, ou seja, né, não há que se falar aqui em recebimento de qualquer valor pela ocupação de áreas às margens de rios navegáveis, né? Então, existe também aí esse objetivo. Então, não há que se falar em indenização ou nada a respeito sobre esse aspecto quando ocorre a ocupação de áreas marginais em rios navegáveis. Então, essa é uma outra informação importante. Vamos falar um pouquinho agora também sobre a Amazônia, né? Para aqueles que estão ligados aí na atualidade, a Amazônia também foi objeto do pronunciamento do nosso presidente da República lá na ONU, né? Tratando aí das questões ambientais. Então, muito se fala, muito se observa sobre as questões ambientais e a preocupação, né, também no discurso dos outros chefes das nações que ali realizaram seus discursos, que vão tratando também da necessidade, da preocupação com a preservação ambiental. Então, muito se falou da Amazônia. E o que nós temos sobre a Amazônia, então? Né? Nós observamos aí que a várzea é um bem público de grande importância na Amazônia Legal. Então, a várzea é uma área, um bioma da Amazônia Legal de grande importância, em face dos rios amazônicos e as áreas alagadas cobrirem mais de 300 mil quilômetros quadrados, e a sua grande complexidade como ecossistema e a imensa riqueza biológica. Então, a várzea também tem essa preservação ambiental. A várzea também é preservada como área, né, logicamente, de interesse da União e da humanidade. Tá? Esse é um outro fato importante. E aí, nessa outra imagem, nós vamos observando o quê? Né? Elementos que compõem a drenagem e relevo da vegetação da várzea. Então, ou seja, nós temos o quê? Nós temos a terra firme, nós temos a várzea alta, nós temos a várzea baixa, ou seja, aquela que tem maior inundação, e temos terra firme novamente. Né? O que nós temos esse nível? Nível do rio principal, nível 1, enchentes médias, nível 2, vazantes médias, né? E pelas imagens vocês vão observando. Depois nós temos o campo inundável e nós temos a vegetação florestal. Então, olha só, qual é o campo inundável? Né? Nós temos aqui nível 1, nível 2, onde nós vamos observando. O nível 2 é o nível mais baixo. O nível 1, vamos até aqui mudar de cor, para que vocês possam observar. O nível 1 é onde pode aqui ter, logicamente, uma vazão de água, né, conforme nós vamos observando. Então, nós temos a linha aqui do nível 2 e nós temos a linha do nível 1, onde nós temos, então, essas vazões de água, ou seja, são aquelas áreas que, dependendo também da época do ano e dependendo, logicamente, também do fluxo chuvoso, ela vai ter ali a inundação. Então, são áreas que normalmente inundam. Né? E até recentemente nós tínhamos um ordenamento jurídico brasileiro rigorosamente não apresentava nenhuma definição de várzea. Então foi importante que nós tivéssemos lá em 1985 a resolução 004 do CONAMA, né? Quando utiliza o conceito de que a calha alagada ou maior de um rio ocupada nos períodos anuais de cheia seria representativo então da várzea, ou seja, aquela área que durante um período do ano ela é área alagada, e essa várzea também é, como eu disse, de preservação e de interesse. Nós temos que citar também aqui a medida provisória 691 de 2015, que diz que foi convertida em lei, a Lei 13.240 de 2015, que alterou a administração, a alienação e a transformação de gestão de imóveis da União e seu uso para a constituição de fundos, dentre eles os situados na faixa de fronteira. Né? E temos também o novo Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. Pessoal, de novo, não tem nada, mas ele se chama novo porque pouco foi implementado como deveria, né? Que traz agora sim um conceito jurídico de várzea. No artigo 3º, inciso 21, define várzea como área de inundação ou planície de inundação
áreas marginais, a cursos d'água sujeitas às enchentes e inundações periódicas, né? Nós podemos dizer também que o nosso Pantanal é uma área predominantemente de várzea, ou seja, aquela que sofre as alagações, né, durante determinados períodos aí do ano, as inundações. Um outro decreto importante era o artigo 9º do Código de Águas, né, do decreto 24.643 de 34, que falava sobre o álveo. O que era o álveo? Né? O álveo ele trata, logicamente, aí dessa superfície em que as águas cobrem sem transbordar para o solo natural ordinariamente enxuto, ou seja, o alvéolo é o nível, né, é o curso de água natural ali dos rios e dos lagos, né, é o leito dos rios e dos lagos. A várzea, na verdade, ela é o extravasamento desse alvéolo dos rios e dos lagos. Extravasou, ele vai cair, logicamente, ali na várzea. A várzea ocupa uma faixa de largura variável, vai depender muito aí dos locais onde ela se encontra, ao longo, né, nas laterais, nas margens dos rios da região, abrangendo o terreno inundado pela enchente média, aqui a área alagada periodicamente da várzea baixa e alta. Então vai depender muito disso também. Vai depender muito também, né, ali dessas áreas marginais do terreno em que essas áreas marginais estão ali localizados. Terra na faixa de fronteira. Já falamos que a área de faixa de fronteira é de interesse nacional para a garantia da soberania nacional. Então, ela é extremamente importante para a proteção da própria soberania de um país, né? E com base nisso, nós temos então essa natureza jurídica da faixa de fronteira de uso especial da União, né? Que tem ali como finalidade, ela é afetada por um serviço público federal relevante, que é a proteção, né, que é a defesa interna de um país, impedindo, por exemplo, a entrada de álcool, drogas, armas, né, e, logicamente, a defesa de um país contra o seu inimigo externo. Então, é importante falar também dessas áreas de fronteira. As áreas de fronteira, elas foram, houve um incentivo extremamente grande para que elas fossem ocupadas, né? Quanto mais moradores nacionais tivessem na faixa de fronteira, mais fácil seria para a sua preservação, para a sua proteção, né? E a lei, então, 601 de 1850, a lei de terras, que nós já estudamos, ela trazia inicialmente ali 10 léguas, né, equivalente a 66 quilômetros, né? Cada légua são 6.600 metros. Então, inicialmente trazia aí de 66 quilômetros a área de fronteira, né, aquelas áreas marginais das fronteiras do Brasil com outros países. E aí nós tivemos, então, uma alteração, nós tivemos uma expansão, né, de acordo com mudanças legislativas, que agora torna como faixa de fronteira aí 150 quilômetros. Então passou de 66 quilômetros para 150 quilômetros de largura, né, as faixas de fronteira, ou seja, áreas de domínio da União sobre as terras localizadas nessa faixa, não se expandiu da mesma forma. Então, a União continuou lá com os seus 66 quilômetros, mas hoje é considerado como área de fronteira, né, faixa de fronteira, melhor dizendo, 150 quilômetros da divisa de um país para com o outro, no caso, a divisa do Brasil para com os seus países contíguos. Então, esse é um outro objetivo aqui do nosso estudo também. Vamos falar um pouquinho sobre as ilhas aqui, já que esse assunto já foi bastante abordado. As ilhas, que são porções de terra cercadas por águas aí de todos os lados, podem ser classificadas como marítimas, fluviais ou lacustres, dependendo de onde ela esteja localizada, né? Se ela está localizada no mar, se ela está localizada em rios de maior fluxo ou em lagos, né? Então, fluviais em rios que têm navegação, rios aí de maior expansão,
né, ou no caso de lagos. E tudo isso vai depender onde elas se encontram, para que nós possamos saber se elas são de responsabilidade da União ou dos estados. E aí nós já vimos, né, na Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 20, inciso 4º, que diz que as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, então é uma área extremamente importante também, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas as que contenham sede de município. Nós já estudamos esse tópico aqui na aula passada, tá bom? Então, olha só, são bens da União, as ilhas fluviais ou lacustres nas zonas limítrofes com outros países. As ilhas oceânicas e costeiras, salvo aquelas que são sedes de municípios, né? Da mesma forma, por exceção, por exclusão, o inciso 1º aí do mesmo artigo, né, e também por força do artigo 26, vai dizer sobre aquilo que pertence aos estados. Então, aos estados cabem as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Como eu disse, elas são por exceção, né? E por força do artigo 26, inciso 2, já os municípios restam as ilhas costeiras que contenham as suas sedes. Então, as ilhas somente se pertencerão aos municípios se a ilha for a sede do município. Do contrário, pertencerão à União e, por exclusão, aos municípios. Então, essa aí é uma outra observação importante. Com isso, nós terminamos a matéria da aula passada. Vamos aqui já continuar com a matéria nova, matéria dessa aula. Pessoal, nós terminamos aquele conteúdo. Vamos aqui, então, tratar do conteúdo inerente à aula de hoje. Então, vamos lá. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse conteúdo que nós terminamos, podem se manifestar, podem falar, fiquem à vontade. Pessoal, vamos lá então. Com relação à matéria de hoje, nós temos aí o título Posse Agrária e Posse Agroecológica. Diferentes formas de apossamento para fins produtivos na Amazônia. Como eu disse, a Amazônia sempre está em alta. A Amazônia sempre é um grande objetivo, né? E a Amazônia do Brasil, ela é desejada aí por muitos países, seja pela sua biodiversidade, seja pelas riquezas minerais que ela possui. Então, é sempre algo que existe grande objetivo e grande interesse. Vamos falar algo específico da Amazônia. A posse para a produção agrária e a posse para a produção agroecológica, ou seja, a produção em convívio com a preservação ecológica. Qual é o objetivo da nossa aula, então, desse tópico? Conhecer o que é a posse agrária, compreender a diferença entre a posse civil e a posse agrária, compreender o apossamento agroecológico, as suas especificidades em relação à posse agrária. Nós estudaremos, então, a importância do estudo da posse agrária no direito agrário brasileiro, os fundamentos da posse agrária, a teoria da posse agrária e os elementos que lhe dão autonomia, o apossamento agroecológico, a difusão cultural indígena na formação da posse agroecológica, os elementos e o conceito da posse agroecológica. Então, lembrando também que aqui nós temos muitos conceitos de direito civil, né, que é o direito da posse, direito civil, pessoal. Então, nós temos muitos conceitos aí de direito civil associados ao direito agrário na aula, nesse tópico que nós vamos ver agora. Bom, primeiro, qual é a relevância desse debate? Qual é a importância de nós estudarmos a posse agrária para a posse agroecológica? Esse é o primeiro grande objetivo do nosso estudo, né? Diferentemente de outros países, né, no caso aqui, o Brasil,
o estudo da posse, do direito agrário, ele tem, logicamente, ali as suas particularidades e a sua importância, devido à realidade do meio rural nosso, que é extremamente diferente da realidade do meio rural de outros países, né? Então, nós temos aí pontos muito próprios no tocante a esse assunto. Outro fato que nós devemos observar são os intermitentes conflitos agrários e agrícolas, né? Os conflitos pela posse e pela propriedade da terra. Até hoje, né, nós sabemos aí que a posse da terra, e na maior parte do Brasil, ela não é tão pacífica quanto deveria ser. E muitos conflitos armados, muitas vezes, são em razão da terra, né? Seja em razão de grileiros, seja em razão de possuidores, seja pela invasão de reservas de patrimônio nacional, reservas indígenas, né? E, logicamente, por tudo aquilo que se viu num passado recente relacionado às invasões de terra, às invasões de propriedades privadas, particulares, pelos trabalhadores sem terras. Invasões extremamente violentas, tanto pelos sem terra quanto pelos proprietários rurais, que ali tentavam defender a posse dessa terra, porque nós sabemos que a partir do momento que alguém invade a propriedade do outro, não é simplesmente entrar lá e tirar pela força. Existem meios legais, como uma ação de reintegração de posse, que pode levar anos, que pode custar centenas de milhares de reais, né, e que vai efetivamente não cumprir a sua eficiência, porque demora demais. Então, nós temos também esses aspectos relacionados à posse, seja ela agrária ou seja ela agroecológica, né? Um outro aspecto, e aí, de acordo com o que eu disse para vocês, das teorias do direito civil, né, do direito de posse, nós podemos citar aqui dois postulados importantes, que é a teoria de Savigny e a teoria de Ehring, né, para explicar um novo fenômeno possessório. Ou seja, a demonstração, então, de que a formulação dessas teorias da posse agrária, caracterizando as distinções entre a posse agrária e a posse civil. E, por fim, conceituar o que é posse agrária, dando a ela o seu especial enfoque, principalmente quando ela ocorre na Amazônia. Então, quando nós falamos de posse agrária, é aquela pessoa que está na posse da terra por uma produção, né, vivendo da terra, produzindo ali o que é necessário à sua subsistência. Já quando nós falamos em posse civil, são aquelas pessoas que têm um título de posse registrado no cartório de registro de imóveis, né, que lhe dá o direito àquela propriedade, mesmo que ela nada produza, mesmo que ela não ali utilize ou cumpra a função social da terra, estando ali na posse regular, legal, documental daquela propriedade. Então, nós temos aí todas essas importâncias específicas sobre a posse. E aí nós podemos destacar, então, três fenômenos importantes no tocante à posse, pessoal. Se vocês começarem a se interessar por esse tema, vocês vão ver que a regularização fundiária é um grande nicho para a advocacia, né? Nós temos raríssimos advogados, de fato, especialistas na regularização fundiária. Nós temos uma imensidão ainda de propriedades rurais que não tem título de propriedade, ou seja, não tem uma escritura registrada que garanta a propriedade daquela terra ao seu possuidor. Nós ainda temos muitas áreas rurais que têm simplesmente o título de posse, que tem um contrato que autoriza a pessoa a estar na posse daquela terra. Então, eu incentivo muito os meus alunos a estudarem e a se especializarem no direito agrário, porque ele será o direito aí um grande fenômeno, né, do futuro e gerará, logicamente, muita riqueza para muitos advogados, muito trabalho para muitos advogados. Bom, então quais são essas particularidades? Primeiro, os fenômenos possessórios, que exigem, logicamente, aí um tratamento específico. Os fatos ocorridos no meio rural, né, de forma importante aí dessa conscientização político-jurídica em relação à posse do meio rural. E aí, mais uma vez, eu cito aqui o marco legal da posse de áreas indígenas, que está lá
é o marco temporal da posse de áreas que estão ocupadas, áreas indígenas que são ocupadas por produtores rurais. Fiquem atentos a esse julgamento pelo STF. E o tópico 3 seria a literatura jurídica sobre a posse agrária, né? Um modo geral aí, ela é bastante distinta e é bastante difícil de ser localizada. Então nós temos aí o que? A começar a tratar de forma mais específica desse tema. Nós temos a insuficiência das teorias possessórias tradicionais para explicar esse novo fenômeno. É algo novo, do qual nós não temos nem jurisprudência e nós não temos nem doutrina ainda pacificada sobre esse tema. É um tema sempre muito, como eu já disse aqui, turbulento, né? É lógico que nós tentamos utilizar aquilo que existe, tentando adaptá-lo, como eu disse, né, às teorias possessórias do Savigny e do Ehring, que tratam aí dessas mesmas particularidades, ou seja, tratam da afinidade do indivíduo para com a sua propriedade. A teoria do Savigny, ela é conhecida também aí como... Opa, vamos ver. Vamos ver aqui. O julgamento não foi suspenso? Exatamente, doutor. Ele está tramitando, né? A doutora Karen coloca aqui que o julgamento não foi suspenso. Foi. O julgamento foi suspenso, mas é importante que vocês acompanhem, porque essa suspensão ela ocorre para a discussão desse tema. Então, o tema continua sendo discutido, né? E é importante que vocês acompanhem esse julgamento, tá? A discussão é melhor, a suspensão é a suspensão do julgamento, não é a suspensão do debate sobre o tema. E é importante, então, nós observarmos aí esse debate sobre o tema, tá? Foi isso que eu quis dizer, doutora. Como eu dizia, então, essa teoria do Savigny, ela trata do corpus e do animus, ou seja, qual é a estrutura possessória? Ela é a teoria subjetiva da posse. Quando eu falo subjetiva, é o sujeito. Quando nós falamos em teoria subjetiva, é a importância do sujeito na Terra. Então, esse é um fato extremamente importante. A teoria do Ehring, ela diz, olha, a pessoa está fazendo uso da Terra. É isso que se observa, né? É a importância do corpus, do animus domínio, do rem sibi habendi. Então, nós temos aqui, né, esse quanto ao ânimos, a vontade, esse elemento físico e material do indivíduo na Terra, né, é conhecido como animus possidendi, ou seja, a vontade de possuir, a rem sibi habendi, ou seja, né, a habitação sobre a coisa, ou animus domini, ou seja, o ânimo, a vontade de dominar aquela coisa. Então, é um elemento que significa a intenção que tem a posse, que a pessoa tem de comportar-se como o proprietário fosse, com exclusividade, não reconhecendo a ninguém o direito de superior ao seu sobre a coisa. Então, essa é a teoria do Savigny. A pessoa age, a pessoa ela atua sobre a coisa, sobre a área territorial, sobre aquela terra, como se dono fosse, e não reconhece nenhum outro dono sobre essa terra. Então, essa teoria subjetiva... Opa! Vou voltar aqui, pessoal, só um instante. Então, essa teoria subjetiva ela é extremamente importante quando nós tratamos da posse agrária, né? Já para a teoria do Ehring, o corpus, a coisa, seria o que manifesta a relação de fato entre a pessoa e a coisa, de acordo com a sua destinação econômica normal. Já o elemento subjetivo é o affectio tenendi, ou seja, é a vontade, é o reconhecimento. Então, olha só, o elemento subjetivo, a teoria subjetiva, é a vontade que a pessoa tem sobre a coisa. Já para a teoria do Ehring, é a destinação econômica que a pessoa dá sobre a coisa. Então, essa é a grande diferença, né? Diferentemente da teoria de Savigny, a posse se dá em virtude da lei. São causas possessórias, que é considerado um fato objetivo. Então, Savigny, teoria subjetiva, e Ehring, teoria objetiva, o fato objetivo sobre a coisa. Objetivamente, o que a pessoa faz ali naquela terra, como ela utiliza aquela terra. Vamos explicar para que não hajam dúvidas. Aqui, olha só. Teoria de Savigny,
Teoria subjetiva. É o ânimos, é a vontade que existe sobre a coisa. Teoria de Hering é uma teoria objetiva. É qual é a destinação econômica que a pessoa dá sobre aquela coisa. E no caso aqui, para nós, coisa é terra, tá? Então, essas teorias clássicas, por mais que elas tentem se adaptar, por mais que nós possamos fazer uma interpretação analógica delas, elas ainda não conseguem abordar a atual realidade da posse agrária e da posse agroecológica que existe no direito brasileiro, sem falar da posse civil, né? Então, essas teorias, hoje, elas são consideradas como insuficientes, tanto a de Savigny quanto a de Hering. Mais uma vez eu vou dizer, por mais que elas sejam importantes, não importa mais sua vontade e não importa mais sua destinação. Existe algo a mais que isso que deva ser considerado, tá? Resumindo, a teoria de Savigny, teoria subjetiva. A teoria de Hering, teoria objetiva. Teoria de Savigny, dois elementos, corpus e ânimos. O que é o corpus? Possibilidade de exercer o poder físico permanente exclusivo sobre a coisa. Ânimos, né? A vontade do domínio, de ter a coisa para si. Já na teoria objetiva de Hering, há também dois elementos. Primeiro, o corpus, o que manifesta a relação de fato entre a pessoa e a coisa. E o affectio, né? Que é a vontade de ter a coisa para consigo. Logicamente, a ela dando uma definição econômica, uma utilidade econômica. Tentando esclarecer essas diferenças, então, nós trazemos o princípio fundamental da atividade agrária, né? E o Menger, ele trata sobre isso. Ou seja, observa que a terra é um bem natural e é um bem que deva ser utilizado para a produção. Então, ou seja, uma terra improdutiva é aquela terra que deva ser destinada à reforma agrária. Uma terra improdutiva é aquela terra que deve ser destinada para a produção de alimentos. Pessoal, a única finalidade da terra é gerar conforto, comodidade, utilidade e sobrevivência ao ser humano. É dar ao homem teto, casa, melhor dizendo, é dar ao homem segurança jurídica e é dar ao homem alimento. Essa é a grande finalidade da terra, né? Seja uma terra urbana ou seja uma terra rural. E nesse aspecto, e sobre esta finalidade que eu acabei de dizer para vocês, a terra deve ser trabalhada, deve ser cultivada pelo homem, a fim de gerar riquezas para ele próprio e para a comunidade. Se não nisso, nós temos uma terra improdutiva, nós temos uma terra obsoleta. O direito agrário, então, ele observa essa atividade agrária, né, como fundamental. Esse gerar uma finalidade econômico-social, ela é extremamente importante, porque primeiro ela dá trabalho ao homem, ela fixa o homem na terra, e o homem fixado na terra, um homem produtivo, que produz na terra, é lógico, ele vai gerar, logicamente, um bem social maior, mais alimentos de maior qualidade, por um preço acessível, né? Então, isso é extremamente importante. Esse também foi o objeto de discurso do presidente Bolsonaro na ONU, né? Dizendo e deixando claro que bilhões de pessoas no planeta Terra se alimentam de alimentos produzidos no Brasil. É uma verdade? É uma verdade. Né? Nem tudo que ele disse lá corresponde exatamente ao que acontece, até concordo. Tá? Até concordo. Né? O discurso dele é um discurso de defesa, é um discurso político, o discurso dele na ONU. Pesquisem no YouTube, discurso do presidente Bolsonaro na ONU 2021. Para vocês terem a importância do Brasil, país, no âmbito internacional, o Brasil é o país que, por meio do seu, logicamente, representante do Poder Executivo, sempre abre os discursos na ONU, né? Como reconhecimento do Brasil como um país que sempre defendeu a necessidade,
a criação de uma organização das Nações Unidas. Então, o Brasil é um país extremamente importante no aspecto internacional. É um país que é considerado, sim, o celeiro do mundo, é um país que é, sim, considerado como o pulmão do mundo, e isso, logicamente, é vida, né? Então, muitos países dependem também do Brasil, né, para poderem se alimentar, para poderem alimentar ali as suas nações, os seus nacionais. Quais são as características dessa posse agrária, dessa posse produtiva, dessa posse que vincula o homem na terra, né? A teoria da posse agrária, ela é extremamente importante, porque ela traz tanto critérios objetivos quanto critérios subjetivos, né? Os elementos estruturais da posse agrária, ou seja, do homem na terra com a finalidade produtiva, econômica e social, é o corpus e o ânimos. Ou seja, é ter a coisa para si e ter a vontade de ter a coisa para si. Então, esse é um fato extremamente importante e reconhecido quando nós tratamos da posse agrária. Tratar, pessoal, da posse agrária, ela cumpre aí o seu papel fundamental. Ou seja, é cumprir a função social da propriedade, né? Quando se cumpre essa função social da propriedade, é onde nós, então, aí observamos que a terra está sendo bem utilizada. Quais são as características, né? De acordo aí com o Antônio José de Matos Neto, influenciado pelo ambiente do Estado Social de Direito, ele diz, né, o Matos, ele diz que somente uma concepção ideológica política propicia como o Estado social poderia a posse do direito agrário se desenvolver, tomar forma e corpo, uma vez que objetiva o bem-estar geral e comum. Então, o bem-estar geral e comum é o grande objetivo, tanto ideológico como político, da posse agrária, né? André, a posse agrária é um dos objetivos da reforma agrária? Claro que é, né? Que é entregar a terra improdutiva daqueles que têm o ânimos, mas não têm o corpus, ou seja, não agem na terra como deveriam. Então é tirar o corpus do ânimos desses indivíduos e entregar para aqueles que querem produzir na terra. Aí vem a pergunta, André, a reforma agrária não funciona porque eles entregam a terra para quem não quer produzir. Pessoal, aí é questão de fiscalização. Entregou a terra para alguém, deu o título de posse dessa terra para alguém, na reforma agrária. Tem que haver uma fiscalização, tem que haver incentivo fiscal, tem que haver incentivo econômico, tem que ter linhas de financiamento próprio, tem que ter para a pessoa poder produzir. Mas tem que ter fiscalização. Passou um ano, chegou lá. Ah, cadê o seu José, que era o dono desse lote? Ah, não, o seu José vendeu para mim dele os direitos. Ele não pode vender os direitos. Aquilo que é concedido gratuitamente, né, a pessoa, depois que ela adquirir a propriedade, depois que ela produzir, né, aí ela pode vender. Agora, a posse otorgada pelo Estado, eu não quero mais, devolve para o Estado, que o Estado vai destinar para uma outra pessoa que queira. Então, o Estado tem que fiscalizar. Todas aquelas pessoas que compraram de forma irregular um título de propriedade de reforma agrária têm que perder. Por que tem que perder? Porque burlaram a lei, né? É a necessidade, você vê grandes latifúndios sendo formados de pequenos lotes da reforma agrária. A pessoa vai comprando os lotes, daqui a pouco você vai ter um latifúndio. Aquilo que era para ser o reflexo de uma produção em economia familiar, volta a ser um latifúndio, ou seja, perde novamente todo o critério, toda a finalidade da reforma agrária. Então, esse é um grande aspecto. Ou seja, né, quando nós falamos em características da posse agrária, nós falamos exatamente nisso, nessa vocação natural do imóvel rural para produzir alimentos, para gerar um bem à humanidade. Né? Existe essa carga de humanismo, né? Existe a função social e econômica também, né? Para aquele poceiro, para aquela pessoa poder ali constituir a sua família, alimentar a sua família.
Então, esse é um fato importante. O direito civil, ele passa a ver a posse como um poder de sujeição da coisa ao livre albedrio do titular possessório, ou seja, limitado apenas nas normas sociais e de ordem pública. Assim, o titular exerce a posse legítima à medida que exerce, de fato, algum poder inerente ao domínio. Então, é extremamente importante nós tratarmos aí dessa posse agrária e da posse agroecológica. A posse comum pouco interessa a finalidade social. O que interessa, na verdade, é a posse da área rural. A posse do imóvel urbano é diferente. Ali a pessoa vai extrair dali aluguéis, rendas, mas a posse do imóvel rural, ela está diretamente ligada à produção de alimentos. Exploração direta, pessoal e imediata, né? Para que possa ficar configurada, então, a posse agrária, para usar a classificação civilista, é direta e imediata, ou seja, para que a posse agrária exista, nós temos aí que observar a classificação civilista, que é a posse direta ou imediata. Pessoal, eu vou depois disponibilizar para vocês também alguns vídeos da minha amiga, da professora Érica, que é professora de Direito Civil, sobre posse, tá bom? Posse rural. Eu vou pedir para ela, se ela não tiver vídeos específicos sobre a posse rural, para ela gravar, né? Vou pedir esse favor a ela, para que ela grave aí, para que eu possa compartilhar para vocês também, tá? Então nós vamos ter a associação do direito agrário com o direito civil, para que vocês tenham aí o material mais amplo possível sobre o direito possessório. Pela posse indireta, cabe, por exemplo, o arrendamento. Né? O arrendamento, existe o proprietário arrenda essa área para alguém, ele vai ter a posse indireta, por exemplo. Né? A parceria e demais contratos em que o proprietário transfere remuneradamente a exploração da terra a terceiros. Nesses casos, o proprietário desfruta da terra sem o desempenho, né, sem desempenhar ali o esforço algum, utilizando-se da força de um trabalho alheio. Lembrando que a posse agrária existe o quê? A posse direta e imediata. Então, a posse indireta não é posse agrária, tá? A posse indireta é aquela em que o proprietário não está na posse da terra. Ele tem lucro, mas não é ele que produz, não é ele que está lidando diretamente com a terra. Então, o que importa para nós na posse agrária é, de acordo com a classificação civilista, a posse direta e imediata na terra. Em relação ao direito agrário, como é que o direito agrário observa isso? Da mesma forma que o direito civil ou não? Né? O direito agrário vem dizer o seguinte, que a pura detenção material da terra é necessária e o contato corporal suficiente para caracterizar a posse agrária. Então ele usa, sim, os princípios do direito civil. Tem que ter a detenção material da terra e o contato corporal suficiente para caracterizar a posse agrária, ou seja, a pessoa tem que estar na terra produzindo, a pessoa tem que estar na terra plantando, para que seja configurada aqui, então, a posse agrária. Além disso, além desse aspecto que o direito agrário nos traz para nós aqui, né, um exemplo que nós vamos observando é que o direito agrário não admite representante ou flâmulo da posse. Né? O direito agrário não admite o intermediário da posse. Né? Não é considerado posse agrária, por exemplo, um arrendamento, né? Que é aquele que tem a posse em nome de outro. Em geral, o proprietário, exemplo, o empregado de uma casa de veraneio que exerce a posse sobre o imóvel, em nome do qual conta de seu patrão, o dono da casa. Então, aí não é a posse, né? Exemplo, o funcionário, o gerente da fazenda, ele tem a posse indireta, ele é o intermediário, ele fala em nome do proprietário, o proprietário não está na posse direta da terra. Então, esse não é o objetivo aqui que o direito agrário traz como posse agrária, tá?
No caso da Amazônia, mais uma vez, falando aí da importância dela, nós temos lá a figura dos grileiros, né, que adquirem a posse da terra de forma ilegal, muitas vezes de forma violenta, né? Então nós temos que aqui também reprimir a prática da grilagem de terras no Brasil, que foi muito comum no passado, né, que tirava os proprietários à força por meio de agressões, por meio de mortes, por meio de tantos outros meios ilícitos aí para adquirir a posse da terra. Então, essa pessoa não tem direito à terra, né? Uma vez que a terra que ocupa foi adquirida de forma ilícita, tal qual não gera direito em seu favor. Ninguém vai se beneficiar, ninguém vai se utilizar da própria torpeza contra as demais pessoas, né? Nessa hipótese, a ilegalidade não vai produzir ali os êxitos na aquisição da posse agrária. Na verdade, nem mesmo o contratante, o arrendador, o parceiro, conforme nós já falamos. Por quê? Porque quem tem que estar na posse da terra é o proprietário. O arrendatário é um parceiro outorgado, ele foi autorizado a estar ali, né? E cujos efeitos eles são favoráveis, como, por exemplo, direito à preferência na aquisição da terra, da igualdade de condições de terceiros, mas ele não tem a posse agrária. Ele é aquela pessoa intermediária na posse, o que não se admite no direito agrário, né? Poder de fato. O que significa poder de fato? O poder de fato, na verdade, é essa relação possessória agrária. O poder que a pessoa tem sobre a coisa por nela estar, né? Implica nesse poder físico atual, né? No fato em que admite, sim, não se admite a posse agrária se o possuidor não tiver contato material dioturno com a terra. Então, ou seja, ficando claro, pessoal, olha, vocês estão vendo que eu estou sendo até aqui incisivo demais. Ou seja, se o possuidor não está na terra, se ele arrendou essa terra para alguém, ele não é mais o possuidor agrário, ele perdeu a posse da terra. Ele perdeu a função social da propriedade, ele não trabalha na terra, ele não vive da terra. Então é importante. Agora, ele tem a posse civil? Tem. Ele tem a posse civil, não tem a posse agrária. Por quê? Porque civilmente é reconhecido o direito do arrendatário, é reconhecido o direito do parceiro. Então é importante nós tratarmos deste tema. Ou seja, posse agrária, proprietário, possuidor que trabalha na terra. Posse civil, o arrendatário tem, o meeiro tem, o parceiro tem, mas é de acordo com o direito civil. Aí ele garante direitos. Qual direito? Direito de preferência na aquisição da propriedade. Olha aqui, ó. Direito à preferência na aquisição, em igualdade de condições de terceiro. Ó, vale 1 milhão? Eu pago 1 milhão, então é tua, porque você está na posse da terra. Quem é o proprietário é outra pessoa, mas ele está na posse da terra. Então, o poder de fato na posse civil implica em senhorio, efetivo de vontade do possuidor, né, que diz ali estar na posse, exerce de forma plena ou não os poderes inerentes à propriedade. Ele pode usar, gozar, mas não pode dispor muitas vezes, né? Ele pode subcontratar, ele pode sublocar, depende se o contrato dele autorizar. Então, poder de fato, olha só, poder de fato, vamos até grifar aqui de uma outra cor, poder de fato está relacionado a quê? A posse civil. Pessoal, vocês conseguiram compreender a diferença entre posse agrária e posse civil até agora? Alguém tem alguma dúvida? Dizem que quem cala consente. Então vamos lá. Boa fé. Quais são então, olha só, quais são os requisitos? Obrigado aí, Gustavo. Obrigado aí, Luziane também. Obrigado aí, pessoal. Bom saber que vocês estão entendendo e que eu estou conseguindo me fazer claro aí e não vocês não têm dúvidas quanto à distinção da posse agrária para a posse civil. Muito bom, fico feliz em saber. Agora, olha só então.
Quando nós tratamos agora da posse civil, o que é que ela exige? Boa-fé. A boa-fé é um dos elementos do direito, é um dos elementos, é um princípio geral do direito. Então, quando nós pensamos em posse fática civil, ou em posse civil, que é a mesma coisa, quando nós pensamos na posse civil, eu preciso ter boa-fé. O que é a boa-fé? É agir de acordo com a lei, é respeitar o direito do outro. E a boa-fé é vista sobre o aspecto subjetivo, pelo qual consiste na ignorância ou desconhecimento pelo possuidor de qualquer vício, obstáculo, que impeça dele adquirir a propriedade sobre aquela coisa. O direito agrário, em direito agrário, o mais idôneo de todos os meios capazes de gerar aquisição é a manutenção da posse, é o trabalho, né? Tanto é que, pelo uso capião, a pessoa tem que estar na posse mansa e pacífica da propriedade e demonstrar que dela realiza atividade produtiva. Então é extremamente importante, né? Para a posse agrária, diferentemente da posse civil, ela é conhecida como posse de trabalho, né? Em que aqui o trabalho agrário é o recurso que isenta o possuidor de estar imbuído de má-fé. Então olha como é interessante, o trabalho na terra para a posse, para o direito agrário, para a posse agrária, exclui a má-fé. Trabalhar na terra, né? Então, esse aspecto jurídico, essa presunção jurídica da boa-fé é extremamente importante. Estar na posse da terra, produzindo na terra, é um pressuposto de boa-fé. Independente de justo título. Né? A palavra título é que garante o direito de estar ali. É um documento. Né? Então, seja, ele deve ser compreendido juridicamente como causa eficiente ou como elemento criador de uma relação jurídica. O que é um justo título? Contrato, por exemplo. Né? A doação, compra e venda são títulos aquisitivos do domínio. Então, são documentos que geram essa aquisição do domínio, ou seja, da possibilidade jurídica de estar na posse da terra. Racionalidade. O que é a racionalidade? É o aspecto extremamente importante de usar a terra de forma adequada. Ou seja, né, de respeitar a aptidão natural da terra. O que significa dizer isso? Que a terra tem limites. Existem terras que têm terras e climas, melhor dizendo, mais propícios a plantar determinados alimentos, né? Terras e localizações onde o cultivo ele é mais caro, o cultivo ele é mais barato, em razão de vários elementos. Então, quando nós tratamos de racionalidade, é que não ocorra aquela exploração irracional da terra. É que a terra seja utilizada de acordo com o que nós estamos vendo até agora, né? Que é o uso racional da terra, é a possibilidade jurídica e própria da terra sobre o aspecto da proteção ecológica também. Então, utilizar a terra nos termos daquilo que ela pode produzir, nos termos da sustentabilidade. Então, isso é a utilização racional da terra, pessoal. Essa utilização racional da terra, ela tem sobre esses objetivos. Olha algumas características da posse agrária, então. Afim ao Estado Democrático de Direito. A posse agrária tem fortalecido seu conteúdo social e assume feição adequada aos novos ares do Estado Democrático de Direito. Exploração direta, pessoal e imediata, exercida sobre o imóvel rural pela mesma pessoa que é seu titular. Poder de fato, posse civil. O possuidor é de deter materialmente o bem através de profícuo trabalho produtivo. Boa-fé, ignorância ou desconhecimento pelo possuidor de vício ou qualquer obstáculo que lhe impeça a aquisição da coisa ou do direito possuído, independente de justo título.
não está vinculada a um título civil hábil, em tese, para transferir a propriedade. Então não tem escritura, por exemplo, não há necessidade dessa escritura. E a racionalidade, o uso da terra visando sua maior produtividade, ou seja, produzir mais em menores espaços de terra. Qual é a definição que nós temos, então, para concluir sobre a posse agrária? O Matos Neto diz: posse agrária é o exercício direto, contínuo e racional, durante certo tempo, ininterrupto, de atividades agrárias desempenhadas em gleba de terra rural, capaz de dar condições suficientes necessárias ao seu uso econômico, gerando ao possuidor um poder jurídico de natureza real, definitiva, com ampla repercussão no direito, tendo em vista o seu progresso e bem-estar econômico e social. Então, com base nisso, nós continuamos aí na próxima aula falando da posse agrária específica, no território amazônico. Espero que vocês não tenham dúvidas. Caso vocês tenham dúvidas, podem trazer para a próxima aula. Agradeço imensamente a presença de todos vocês, se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Se não, fiquem com Deus. Um forte abraço e até a semana que vem, pessoal.